TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Senhoras e senhores, boa noite. Neste momento, daremos início à sessão solene em comemoração ao Dia do Espírita. Requerimento de autoria do vereador Márcio Martins, aprovado por unanimidade pelo plenário desta Casa. E em nome do excelentíssimo senhor vereador Salmito Filho, presidente do Poder Legislativo Municipal, para presidir esta sessão solene, anunciamos a presença do excelentíssimo senhor vereador Márcio Martins. Por gentileza, vereador. Passamos neste momento a convidar as autoridades presentes para compor a mesa. A doutora Olga Lúcia Espíndola Freire, fundadora e presidente da Associação Peter Pan. A senhora Margarida Pinheiro Sales Gadelha, presidente da Federação Espírita do Ceará. O senhor Aníbal Jorge Oliveira Albuquerque, vice-presidente do GEP, Grupo Paulo Estevam. O doutor Francisco de Assis, presidente do Instituto de Cultura Espírita do Ceará. O senhor Nonato Albuquerque, jornalista. Por gentileza, todas podem tomar os seus assentos. Com a palavra, neste momento, o propositor requerente desta sessão solene, o vereador Márcio Martins. Senhoras e senhores, muito boa noite. Declaro aberta a presente sessão solene em comemoração ao Dia do Espírita, requerimento de minha autoria, vereador Márcio Martins. Convido a todos para ouvirmos o hino nacional brasileiro, letra de Francisco Manuel da Silva e música de Joaquim Osório Duque Estrada. Nas margens plácidas de povo heróico, bravo, retumbante, do sol da liberdade em raios lúcidos, brilhou no céu da pátria nesse instante, superior essa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, a liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. Pátria amada, na praça, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança, terra desce, sim, teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, mais bela sorte, pátria do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada, entre outras vidas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol mais gentil, pátria amada, Brasil.
Convido o mestre de cerimônias da Câmara Municipal de Fortaleza a fazer a leitura do requerimento. Requerimento número 0825/2018. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, o vereador abaixo signatário, e no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, vem requerer a Vossa Excelência a realização de sessão solene em comemoração ao Dia do Espírita, comemorado no dia 18 de abril. Abre aspas. Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode recomeçar e fazer um novo fim. Fecha aspas. Francisco Cândido Xavier. E é nessa esperança e nessa certeza que nos amparamos para continuar a nossa luta diária contra nossos próprios defeitos e vícios, rumo à perfeição e ao amor do nosso Pai. Há exatos 156 anos, surge no orbe terrestre o Livro dos Espíritas, marcando uma nova etapa no processo evolutivo do nosso planeta. Este que se encontra classificado como mundo de provas e expiação, inicia um processo de transformação moral mais intenso, com vistas ao aspecto espiritual nunca antes questionado. Departamento Legislativo, 7 de março de 2018, Márcio Martins, vereador do PR. Neste momento, convidamos o excelentíssimo senhor vereador Márcio Martins para fazer a saudação a todos os seus convidados. Por gentileza, vereador. Vou ter que me ausentar para fazer da tribuna, não temos um colega vereador aqui para substituir na presidência, mas eu costumo quebrar alguns protocolos aqui na casa, então peço licença à mesa para ocupar a tribuna. Senhoras e senhores, mais uma vez, muito boa noite. Costumo abrir algumas sessões solenes, algumas atividades aqui na casa, sempre agradecendo, em primeiro lugar, a Deus, aos anjos de luz que intercedem nas nossas atividades, e dizendo que agradeço a presença daqueles que nós vemos e daqueles que os olhos físicos também não veem. E na maioria das sessões, algumas pessoas não compreendem, o que não vai ser o caso aqui hoje. E fico muito feliz em receber uma informação, ainda no caminho para cá, saindo de um atendimento comunitário que eu faço lá no bairro Jardim América, todas as quintas-feiras, de que essa casa estava cheia hoje, como uma das sessões solenes mais lotadas que nós tivemos no ano de 2018. E isso me deixou extremamente honrado, porque quero dividir com vocês que fiquei muito inseguro a tomar essa decisão, porque eu estudo a doutrina espírita há próximo de uma década, para ser mais preciso, mas sempre procurei distanciar um pouco das minhas atividades políticas, algumas delas, inclusive, por orientações espirituais mesmo. Mas, de repente, a mesma orientação espiritual que um dia eu tive para não aproximar das atividades políticas mundanas, foi a mesma orientação que disse que era a hora de aproximar. É a hora de manifestar com orgulho no plenário da casa, nas sessões, nas audiências, enfim, na política de Fortaleza. Quando muitos colegas vêm aqui, nessa mesma tribuna que hoje eu estou falando, e diz, eu componho a bancada evangélica, eu componho a bancada católica, e chegava a hora de eu dizer, eu sou vereador espírita, eu sou kardecista, eu estudo a doutrina espírita e acho que nós espíritas podemos fazer um mundo melhor, inclusive na política. E aí foi o que me encorajou no meu segundo ano de mandato. E isso, como a maioria de vocês sabem, muitas vezes, para nós recebermos essas mensagens, são usados intermediários. Pessoas que estão ali todos os dias do nosso lado e que, de repente, nos traz essa ideia. E eu não posso deixar de reconhecer e de lembrar do dia que eu recebi
essa orientação espiritual que veio através da Mércia, a minha chefe de gabinete, que já tinha notado que eu evitava muitas vezes nas nossas reuniões políticas distanciar um pouco da minha atividade doutrinária. Mas à noite, quando eu fui para casa, foi que eu fui entender que ela naquele momento estava sendo usada e dizia que era hora de falar um pouco mais, de levar um pouco mais para as pessoas, para que as pessoas possam saber mais que existem muitas boas pessoas no mundo e que precisam sim ocupar espaços públicos como esse, que está precisando mais do que tudo de pessoas do bem, pessoas que compreendam que a política também é um instrumento de caridade e que ela nasce verdadeiramente para isso. Bom, eu acabei pulando aqui as etapas e acabei não me apresentando um pouco mais detalhado da minha vida. Eu tenho 40 anos de idade e sou pai do Eduardo, que está aqui hoje, representando a Denise, minha esposa, e a minha filha Valentina, que não estão aqui porque a Valentina só tem 35 dias de vida. Mas com certeza estão assistindo em casa, e com certeza orgulhosas desse momento importante, porque a Denise, ela esteve comigo, no meu... No momento que eu fui apresentada a doutrina, assim como muitos que estão aqui ou que nos ouvem em casa, que foi pela dor, quando eu perdi a irmã do Eduardo com 13 anos de idade, e foi essa doutrina que me estendeu a mão, assim como fez a muitos, nesse momento de aflição, nesse momento de dor. E principalmente para compreender que a passagem dela nesse plano viria para nos ensinar. Optava por passar aqui esse período para nos ensinar. Mesmo ficando tão pouco tempo, me ensinou muito e as transformações da vida vieram muito depois desse momento importante. E depois é que você passa a compreender muitas coisas na vida da gente, em especial quando criança, que quando eu era muito apegada a uma tia, irmã de meu pai, e que ainda com 3 anos de idade, quando ela parte desse plano, algumas semanas depois, quando minha mãe queria me dar alguma correção por alguma travessura, eu corria para o quarto dela e conversava ainda, e muitas pessoas ainda não entendiam aquilo, nem eu. E aí, durante algum tempo, a gente vai sendo, como muitos de vocês, será que é louco? Conversa sozinho, ver coisas, ver vultos. E aí, depois que a gente vai estudando, a gente vai compreendendo o que era aquilo, o que aquilo significava. E vamos podendo colocar as coisas mais no eixo e podendo dar a nossa contribuição melhor. Então, hoje, aqui, nesse momento, que eu aproveito para, mais uma vez, agradecer a cada um de vocês que estiveram aqui e que, muito em breve, vamos poder dizer sempre com muito orgulho que temos o nosso dia, o dia do Espírita, o dia do Espiritismo. E agora, quebrando o protocolo também, eu vou saudar a mesa. Quero saudar a doutora Olga Lúcia Espíndola Freire, fundadora e presidente da Associação Peter Pan. Senhora Margarida Pinheiro Salles Gadelha, presidente da Federação Espírita do Ceará. Senhor Aníbal Jorge Oliveira, vice-presidente do GEP, Grupo Paulo Estevam, grupo que me acolheu quando eu comecei os estudos, e que alguns aqui muitas vezes me viram por lá, não sabendo que era político, mas que estava ali tentando, nas sextas-feiras, às vezes depois de muito trabalho, inclusive nessa casa, recarregar um pouco as energias, ouvir um pouco a palavra, receber um passe para continuar mais uma semana de trabalho. Dr. Francisco de Assis, presidente do Instituto de Cultura Espírita do Ceará, e Nonato Albuquerque, jornalista e alguém que nos inspira muito com suas palavras, nas suas palestras, que também escutei e aprendi muito. Bom, senhores, encerro por aqui as minhas palavras e saibam que teremos daqui para frente outros momentos em que nós vamos dizer, não só nessa Casa Legislativa, mas em outras que porventura eu possa passar, que a doutrina espírita colabora, sim, para um mundo melhor. Muito obrigado.
Vamos um pouco de música para animar a alma, né? Ouviremos agora o grupo AME, que cantarão as músicas Sempre a Servir, Fim dos Tempos. Jesus, divino amigo, vem trazer a tua paz. Só tu és o nosso abrigo e venturas mil nos traz. Vem ao meigo Nazareno, esse mundo consolar. Vem com teu olhar sereno
fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profício, ilumina consciências e fazer feliz. Vem, Senhor, vem, Senhor, meu Senhor, vem. Sei que o cerimonial me intitula como vereador da casa que mais quebra protocolos. Acho que eles se acostumaram comigo já. Canta o Cativar pra gente. A gente pode pedir que todos cantem? Quem souber, canta com a gente então. Há uma palavra perdida, já quase esquecida, me vem relembrar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas, se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém vai levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou, responsável. Queria agradecer ao Grupo AME por tornar esse momento ainda mais lindo, mais rico, tá? Eu tive a oportunidade de conhecer o trabalho de vocês em um outro momento, mas muito por incentivo de um membro do grupo que eu tenho muito carinho, que temos um outro amor em comum, que é a cultura junina, as quadrilhas juninas, que é o meu amigo Franz Beno, tá? Que é alguém que eu tenho muita estima. Eu queria, em nome da Câmara Municipal de Fortaleza, uma salva de palmas, eles merecem. Como eu disse anteriormente, por tornar esse momento ainda mais lindo e enaltecer realmente que a música é um bálsamo, às vezes, para uma alma que estava ferida, né? Muito obrigado. Vamos dar sequência, por gentileza, o mestre de cerimônia da casa. Queria fazer alguns registros. Representantes da Sociedade Espírita de Fortaleza, sejam muito bem-vindos. Representantes da Casa de Francisco Lar de Clara, também sejam muito bem-vindos. Saudar e agradecer professor Adalto Leitão, historiador, seja muito bem-vindo. E agradecer também a presença e registrar do Dr. Valmir Pontes, ex-procurador do município. Sejam todos muito bem-vindos.
Senhoras, senhores, neste momento, o cerimonial da Câmara Municipal de Fortaleza convida o excelentíssimo senhor vereador Márcio Martins ao centro do nosso plenário, pois o seu mandato fará entrega de certificados presenciais da sessão solene em comemoração ao Dia do Espírita. E para receber a sua homenagem, convidamos o senhor Antônio Alfredo Souza Monteiro. Parabéns, senhor Antônio. E para receber a sua homenagem neste momento, convidamos o senhor Alberto Cláudio Rosendo Teixeira. Parabenizamos ao senhor Alberto Cláudio pela sua homenagem. E já convidamos o senhor Francisco de Assis Carvalho Cajazeiras para receber a sua homenagem. Parabéns ao senhor Francisco de Assis pela sua homenagem de hoje. E convidamos para receber a sua homenagem ao senhor Luciano Clay Filho. Parabéns, senhor Luciano, também pelo recebimento da sua homenagem. Neste momento, quem receberá a homenagem é o Grupo AME, Arte e Música Espírita. Representado neste momento pelo senhor Expedito Brito de Almeida. Uma salva de palmas para o Grupo AME, representado pelo senhor Expedito. Para receber a sua homenagem, convidamos o senhor Luiz Gonzaga Vasconcelos Filho. Uma salva de palmas para o senhor Luiz Gonzaga, pela sua homenagem. Para receber a sua homenagem, convidamos a senhora Margarida Pinheiro Sales Gadelha.
Parabéns, senhora Margarida. Para receber essa homenagem, Marisley Pereira Brito. Uma salva de palmas para a senhora Marisley. Para receber a sua homenagem, convidamos o senhor Nilton Souza. Uma salva de palmas para o seu Newton. Recebendo a sua homenagem, convidamos a senhora Olga Lúcia Espíndola Freire. Parabéns à senhora Olga, uma salva de palmas. Convidamos neste momento para receber a sua homenagem o senhor Raimundo Nonato Bezerra de Albuquerque. Antes que o homenageado e o vereador possam sair, convidamos a todos os homenageados para que possam vir ao centro do plenário para a nossa foto oficial. Convido também o integrante da mesa para participar da foto oficial. Pedimos uma salva de palmas calorosa aos homenageados da sessão solene em comemoração ao Dia do Espírita. Por gentileza, todos podem tomar os seus assentos.
Nós ainda queremos o senhor na mesa. Senhores, senhoras, que esse momento nos sirva também de reflexão para empunharmos a espada do bem nesse momento tão crítico que a sociedade vive, da banalização de coisas tão preciosas, e que a gente tenha a concepção, pelo menos eu tenho, que o bem sempre vencerá o mal. E que esses homens e mulheres hoje aqui homenageados possam levar essa mensagem de que é necessário, e eu sei que muitos já fazem isso, mas para os que ainda não fazem, que saiamos de dentro dos nossos centros, que possamos estar na rua, né? Combatendo de perto, porque senão a gente vai perder essa batalha. E eu acho que já passa do momento dessa reação. Bom, outro momento difícil aqui para mim foi, junto com a equipe, escolher alguém para falar em nome dos homenageados. O protocolo da Câmara estava morrendo de medo de mais uma vez eu quebrar e pedir todos que falassem. Mas eu acho que Newton Souza pode falar em nome de todos os homenageados. Excelentíssimo senhor vereador Márcio Martins, propositor desta sessão solene, doutora Olga Lúcia Espíndola Freire, fundadora e presidente da Associação Peter Pan, senhora Margarida Pinheiro Sales Gadelha, presidente da Federação Espírita do Estado do Ceará, senhor Aníbal Jorge Oliveira Albuquerque, vice-presidente do Grupo Espírita Paulo Estevão, doutor Francisco de Assis Carvalho Cajazeiras, presidente do Instituto de Cultura Espírita do Ceará, senhor Nonato Albuquerque, jornalista, nosso irmão espírita, Marisley Brito, nossa querida irmã, senhor Luiz Vasconcelos, nosso irmão Expedito Brito, Grupo AME aqui presente, nosso irmão querido Luciano Klein, nosso grande irmão Alfredo Monteiro e todas as casas espíritas aqui representadas. Quero dizer aos senhores, com toda a sinceridade do meu coração, que não nos sentimos merecedores dessa homenagem, mas aqui estamos tentando fazer de nossas palavras as palavras de todos os irmãos aqui homenageados. Aqui nos encontramos para representar a doutrina espírita. Dissemos que não somos e nem nos sentimos merecedores, porque cada vez que nos debruçamos sobre as obras de Allan Kardec, cada vez que nós mergulhamos com o nosso olhar em busca de respostas sobre os graves problemas da humanidade, sobre os nossos próprios problemas cotidianos, sobre os dramas que enfrentamos em nossas vidas, todas as vezes que abrimos o Evangelho segundo o Espiritismo ao acaso, pedindo à espiritualidade superior que nos conforte, que traga uma mensagem que calha bem em nossos corações nos momentos aflitivos de nossa vida, e encontramos resposta todas as vezes que debatemos com os confrades espíritas em grupos de estudos variados, inclusive os grupos de estudos virtuais, todas as vezes que mergulhamos em alguma questão de O Livro dos Espíritos, em algum item de O Livro dos Médiuns,
em alguma mensagem dos Espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo, em algum depoimento de espíritos desencarnados através do trabalho da obra magistral O Céu e o Inferno, ou quando tentamos entender os milagres de Jesus através da ciência dos fluidos, exarada na obra A Gênese, a quinta obra da codificação kardeciana, ou ainda, quando buscamos entender o método, a maneira, a forma como o ínclito Allan Kardec houvera traçado todo um estudo antropológico, psicológico, de comparação, através dos vários volumes de A Revista Espírita, ou ainda, quando ele pensando na posteridade, quando ele pensando em cada um de nós, elaborou a obra O que é o Espiritismo, para servir de frontispício à entrada de qualquer adepto para a formação do que ele chamara de Projeto 1868, o projeto de formação dos espíritas, do que ele denominou de adeptos capazes. Nós não podemos nos sentir hoje homenageados, porque não temos a grandeza que a doutrina espírita tem. Ela é tão grande, tão indevassável, ela é tão profunda, tão clara, tão meridiana e, ao mesmo tempo, como diria o grande filósofo espírita José Herculano Pires, na obra O Espírito e o Tempo, o Espiritismo se manifesta no devir e no futuro da humanidade, e por isso mesmo ele ainda enfrentará, como enfrenta, a incompreensão de adeptos e não adeptos, equivalendo dizer que nós, os homens, que somos as almas encarnadas, que somos os espíritos vestindo nossos corpos físicos em manifestação terrena, nós precisaremos ainda evoluir para compreender a profundidade da doutrina espírita, que é uma verdadeira revolução. Eu fiquei ali pensando, qual teria sido o primeiro espírita do mundo? Nós sabemos que formalmente, de acordo com o neologismo criado por Allan Kardec, neologismo apresentado ao mundo com a publicação da obra O Livro dos Espíritos, no dia 18 de abril de 1857, formalmente o primeiro espírita para o nosso mundo contemporâneo é o próprio Allan Kardec. Mas olhando para o passado e percebendo as conexões dessa pedagogia divina, que intenta de alguma forma, através da primeira revelação mosaica, através da segunda revelação crística e através da terceira revelação espiritista, fazer o homem sacudir a poeira do seu próprio materialismo para desvelar a si mesmo e descobrir a sua própria essencialidade, nós poderíamos sim ousar dizer que nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Mestre, é o primeiro espírita. Porque fora ele que, diante dos momentos mais difíceis e aflitivos de sua própria vida, próximo do momento do testemunho da cruz, estando ele com os seus discípulos, ele subiu o Monte Tabor e lá manifestaram-se a seu lado Moisés e Elias. O fato é que Moisés já havia desencarnado, segundo o último capítulo de Deuteronômio, arrebatado pelo Senhor e enterrado em algum monte, possivelmente o monte de Qumran. E este morto, Moisés, agora vívido, ressurrecto, aparecia ao lado de Jesus e com ele confabulava, tornando-se aquilo, informalmente quebrando o protocolo das nossas sessões mediúnicas, uma sessão mediúnica ao ar livre, diante dos olhos aturdidos dos discípulos, que enxergavam sem querer enxergar ou não entendiam por que enxergavam a personalidade de Moisés, que havia vivido há mais de 1.200 anos antes de Jesus. Também podemos dizer que os primeiros cristãos foram os primeiros espíritas,
Porque nós estamos falando apenas de rótulos e de palavras? Porque a palavra não define o ser, mas é o ser que define a palavra? Porque não é a palavra que define os postulados, são os postulados que definem a palavra? De modo que espírita e cristão são uma só e a mesma coisa, no dizer de Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo. De modo que nós podemos dizer que os primeiros apóstolos eram espíritas. Sobretudo quando eles entravam às arenas, e ao invés de dizerem Ave Cristo, Ave César, os que vão morrer te saúdam, diziam Ave Cristo, os que vão viver para sempre te saúdam. E o curioso é que aqueles primeiros cristãos tinham o que nós espíritas temos o dever de ter, na condição de conduta, na condição de essência, na condição de gesto, na condição de comportamento, na condição de sentimento, de pensamento, na condição de convicção e de consciência, o senso de não pertencimento a esse mundo. Somos passageiros, meras almas em transição por este mundo, necessitando deixar neste mundo alguma marca de transformação, marca de mudança, marca de contributo que possa fazer desse mundo um mundo melhor e que possa de alguma forma antecipar essa civilização que é a civilização do espírito. Enquanto Colombo devassava os mares na busca da América, enquanto a microscopia descobria o mundo micro-orgânico, enquanto os telescópios robustos descobriam o macrocosmo, Allan Kardec levantava o véu do mundo invisível para descobrir toda uma sociedade, toda uma comunidade, toda uma civilização de espíritos que são os nossos parentes, as gerações anteriores, as gerações posteriores, as gerações múltiplas de todos os tempos, a nos falar que o homem de carne é só carne, mas o homem espírito, este nunca desce a cova, este sempre estará de pé, como diria o próprio Humberto de Campos, no prefácio da obra Parnaso de Além Túmulo, através do maior médium que nós tivemos no Brasil, Francisco Cândido Xavier, também nosso homenageado neste mês de abril, e que é para nós um exemplo de espírita, um exemplo de médium, que pela sua humildade soube trazer-nos informações desse mundo invisível, toda uma sociologia, toda uma antropologia, toda uma psicologia e todo um ramo de ciências, desvelando para todos nós o que Allan Kardec já antevia naquele momento. O Espiritismo é uma doutrina tão vasta que dialoga com todas as ciências humanas, por isso mesmo, sendo a síntese do conhecimento humano. Por isso mesmo, também podendo dialogar com a política, também podendo dizer com Aristóteles que o homem é realmente um animal político e que mesmo nas religiões estamos a fazer a política, mas estamos convocados pelas vozes dos céus a fazer a boa política. Pensando nos homenageados, pensando na nossa imerecida homenagem, nós lembramos do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, cearense, o famoso médico dos pobres, uma alma cândida e lúcida, uma alma cuja caridade tocou os corações, uma alma que chegou a subir os morros do Rio de Janeiro para mitigar a fome, para cuidar dos pobres, uma alma que ao desvelar o mundo imortal, encontrou inúmeros daqueles que sequer sabiam o nome, mas que sabiam o seu nome, confundido com o espírito da caridade. Lembraria em nossas terras alencarinas a presença inovidável de Manuel Viana de Carvalho, mais conhecido como Vianinho, um dos homens cuja oratória de voz metálica encheu os ambientes dos auditórios de nossa fortaleza, divulgando a doutrina espírita pelos idos de 1910, e que é, com certeza, uma das personalidades mais estudadas pelo nosso querido Luciano Klein Filho, em produção historiográfica espírita, que nos brinda com a presença desses grandes vultos que são fonte de grande inspiração para todos nós. Estou muito feliz de estar aqui, porque tenho à mesa alguém que foi também um dos meus professores de espiritismo, o Dr. Francisco Cajazeiras.
personalidade, pessoa, companheiro, amigo, com o qual hoje em dia, em função de nossos tempos, de nossos caminhos, não tivemos mais a oportunidade de conviver mais conjuntamente, mas estamos juntos na mesma causa. Fundador do Instituto de Cultura Espírita, que é uma verdadeira escola de espiritismo, senão uma universidade de espiritismo. É muito bom poder estar dividindo esse momento histórico com ele, porque vereador Márcio Martins, o excelentíssimo senhor há de convir que nós tivemos muitos mandatos desde que o espiritismo existe no Ceará. Mas somente agora existe o Dia do Espírita. E devo dizer, com embargo das questões de posição, de cargo, apenas me dirigindo ao meu irmão Márcio Martins, que você, meu irmão, tornou-se instrumento dessa realidade, materializou essa realidade. Muitos poderiam dizer assim, mas por que um Dia do Espírita? Qual seria o sentido de um Dia do Espírita? Não deveríamos, em nome da humildade, declinar desse dia, recuar desse dia, colocar no calendário o Dia do Espírita, talvez nos sirva para pensarmos sobre a nossa posição na condição de espíritas no mundo. Talvez nos sirva para refletir sobre o que temos feito, sobre as realizações que temos instrumentalizado. Todos esses irmãos que estão aqui são irmãos que têm labutado nesse movimento espírita. Como precisamos de um Francisco Cajazeiras? Como precisamos quando muitas vezes, em nome da nossa ignorância e nossa incompreensão da codificação kardeciana, muitas vezes podemos vir a nos desviar. Como precisamos do Instituto de Cultura Espírita para nos chamar a atenção, para nos dizer a rota segura de Allan Kardec. Como precisamos ser fiéis a Allan Kardec. E nosso irmão Cajazeiras representa exatamente essa voz a nos chamar a uma pureza doutrinária não inflexível, mas uma pureza doutrinária dialogada, que nos permita conduzir a doutrina dentro do seu eixo e do seu trilho, para que não venhamos a transformá-la num novo sincretismo religioso, como de antanho aconteceu e que a história nos ensina. Como precisamos de Margarida Gadelha, conduzindo a FEEC, a Federação Espírita do Estado do Ceará, com tanta democracia, com tanta participação, com tanto diálogo, com tanta abertura, com tanto entendimento e tanta tolerância. Como precisamos de políticos como o vereador Márcio Martins, que se assume espírita, sem medo e sem embargo, porque em outros tempos, nos tempos de Bezerra de Menezes, nos tempos de Viana de Carvalho, nós éramos chamados de bruxos, nós éramos taxados de endemoniados, nós éramos reclusos e excluídos. O dia 18 de abril, o dia do espírita, o dia de hoje é um dia de inclusão. Estávamos excluídos, estávamos à margem da sociedade, no entanto, trabalhando e trabalhando muito pelo bem comum. Como precisamos, sim, trazer à lume a presença dessa mulher, dessa guerreira, desta nossa irmã Olga Freire, que conduz uma obra social impressionante e que não deixa de ser esteio desse lema que grita dentro de nós: fora da caridade não há salvação. Quantas vozes infantis já não partiram para o mundo espiritual, enfrentando o drama e o holocausto do câncer, e que estão a agradecer a esta mulher que representa essa obra social. Porque quando um dia instaram o senhor Getúlio Dornelles Vargas quanto à possibilidade de fechar os centros espíritas no Brasil, em tempos sombrios como os que vivemos hoje, os seus assessores disseram: Senhor, não façais isso. Porque se fecharem os centros espíritas, inúmeras crianças morrerão de fome. Se fecharem os centros espíritas, inúmeras famílias se verão desamparadas. Se fecharem os centros espíritas,
Inúmeras obras sociais fecharão suas portas. E Getúlio recuou. Lembrar do JEP, que marca a história na nossa contemporaneidade, um JEP que cresceu em várias direções e que também é uma escola de espiritismo e que abriga e abraça tantos corações, representado pelo Aníbal, e que tem como esteio o nosso irmão Alfredo Monteiro, um guerreiro militar na formação, mas o homem do bom combate, como dizia Paulo de Tarso. E o JEP, hoje, é uma referência para todos nós. Quantas pessoas já não foram a essa casa, quantas pessoas já não foram auxiliadas nessa oficina de trabalho, nesse recanto de luz, nessa casa de Paulo, o grande apóstolo, e Estevão, o primeiro mártir do Evangelho. E que bom que nós temos uma voz aos microfones, uma voz aos megafones, uma voz nas emissoras, uma voz nas ondas de rádio, uma voz na TV. A presença de um homem que enfrenta a tarefa desafiadora de apresentar um programa que muitas vezes precisa veicular cenas difíceis e que revelam ainda o primarismo humano, a primitividade que ainda vigora em nós, realidade que muitas vezes queremos fechar os olhos e não ver, mas que precisamos muitas vezes nos debruçar para podermos ganhar hausto e força para lutar por um mundo de paz. Nosso irmão Nonato Albuquerque, com uma voz que é das mais belas do Brasil, das mais belas que eu já ouvi, nosso irmão Nonato Albuquerque, é essa voz espírita, que na sutileza, nunca se negando a assumir o espiritismo, mas na sutileza traz a mensagem espírita através do universalismo de mensagens que possam chegar aos inúmeros corações. E como é bom estar aqui com o Luciano Klein Filho. Esse irmão sereno, esse irmão querido, esse irmão que nós podemos dividir desabafos, esse irmão que nós somos testemunhos de suas vitórias, aquelas veladas, as públicas também, e que tem grafado nos livros a história do nosso espiritismo alencarino, sempre procurando, através dessas páginas, denunciar o como esses vultos do passado enfrentaram as suas problemáticas e levantaram a bandeira dessa doutrina espírita. Um companheiro que tem lutado pela unificação dos nossos ideais e que tem conseguido, através das gestões anteriores, continuadas por Olga, continuadas pela Margarida, para que a gente possa se dar mais as mãos, para que a gente possa ser mais irmãos, para que esse movimento seja um movimento de revolução da alma, de revolução do espírito. O espiritismo não se dirige aos corpos humanos. O espiritismo não se dirige a um tempo único. O espiritismo não se dirige às personalidades em si, que são sempre transitórias. O espiritismo se dirige às almas. O dia do espírita, portanto, é esse dia que deve inspirar em nosso meio a nossa confraternização, o nosso abraço, o nosso dar as mãos. Se divirjamos num ponto ou noutro, num caminho ou noutro, numa interpretação ou noutra, isso não importa. O mais importante é que a fonte que nos irmana, a fonte única, é este Espiritismo. Eu estava ali lembrando de muitos outros nomes que podem estar aqui, que podem receber essa homenagem melhor do que nós outros, eu penso, eu imagino. Mas eu tenho certeza que esses nomes terão a oportunidade de desfilar ainda nesta Câmara, nas próximas e futuras, porque eu tenho certeza que essa não deverá ser a primeira. E, levando-se em conta a transitoriedade do nosso mundo, a imprevisibilidade de todas as coisas, pense logo, meu irmão, nas sucessões, para que esse dia nunca se acabe, nunca termine. E, ouvindo
ouvindo o grupo AME cantar. Como é bom ouvir vocês. Como nos traz doces e elevadas emoções. Como a música espírita tem sido dignificada por vocês. Como a doutrina espírita tem sido divulgada pela tonalização das vossas vozes. Ah, sim, foram muitos sobressaltos. Mas vocês estão aí. Que possam seguir firmes, cantando o hino imperecível dessa doutrina espírita, como faziam os antigos cristãos nas arenas do mundo. As arenas do mundo ainda existem, muitos ainda partem nos seus holocaustos. É preciso que essa canção toque os nossos corações e fortaleça os nossos ideais. Que não venhamos a desistir, mesmo em meio às múltiplas provações. O que é ser espírita? Ser espírita não é ser santo. Ser espírita não é ser perfeito. Aliás, dizia Chico Xavier, nós somos imperfeitos, mas nós queremos ser úteis. Ser espírita, segundo Allan Kardec, é ser aquele que se esforça constantemente por dominar as suas más inclinações. Vou repetir. Ser espírita é aquele que se esforça por dominar as suas más inclinações. Por reconhecer-se imperfeito, por desnudar através da mediunidade o seu passado, por saber-se ainda endividado com as leis sempiternas, com as leis divinas, por ser grato por uma nova encarnação, por agradecer estar no mundo, estar aqui, com a oportunidade bendita de refazer os seus caminhos de desvio de outras encarnações. Porque já foi o mau político, porque já foi o mau instrutor, porque já foi o mau pregador, porque já foi o mau homem, mas em nova oportunidade, em nova encarnação, querendo ser melhor, sempre melhor, agradecendo a Deus, o ventre de uma mãe, defendendo sim a vida em todas as políticas para as mulheres, defendendo sim a vida e o não ao aborto, defendendo a crença na capacidade da educação do ser humano, daí defendendo a não pena de morte. Defendendo também que cada segundo é tão precioso, já que não podemos voltar atrás e mudar o nosso passado, podendo olhar para frente e fazer um futuro melhor, nós sabemos o valor do tempo. Vereador Márcio Martins, você nos deu tempo. Criar essa data no calendário é dar ao espírita um tempo, um dia de reflexão. Exatamente no dia de hoje, o dia seguinte à publicação de O Livro dos Espíritos. Como o tempo é precioso. Então, nós espíritas não desligamos o aparelho. Nós deixamos a alma partir no tempo de Deus. Por isso, nós não concordamos com a eutanásia. Nós espíritas defendemos que precisamos valorizar a vida e não nos matar. Quantas almas não têm resistido a um mundo de transição profunda? Quantas almas não têm suportado o catre da dor, o martelo dos sofrimentos? Quantas almas necessitadas de nossas orações e nossas mediúnicas para poderem desabafar essa dor depois do suicídio?
Nós espíritas temos uma missão de evitar os suicídios, de evitar a morte, de evitar a violência, de orar pelos políticos, espíritas ou não espíritas, para que os homens de bem possam vencer, já que estamos sendo colocados numa arena de descrença, como se o mundo fosse se acabar, como se fosse o momento apocalíptico final, como se essa escatologia estivesse a nos dizer que não há mais esperança, que o homem é mau e que o mal venceu o bem. Mas nós que ainda estamos com os pés no mundo de expiações e provas, olhando no horizonte os primeiros raios de luz do futuro mundo de regeneração que precisa do nosso trabalho para poder coexistir conosco, nós precisamos acreditar, nós precisamos dizer: ainda existe esperança, porque ainda existe amor. Ainda existe esperança, porque Jesus, em seu holocausto, se ofereceu por nós com a sua mensagem para que fizéssemos valer a sua mensagem. Ainda existe esperança, porque nós podemos ainda mudar a realidade do mundo. Através dos trabalhos sociais, nós podemos dizer: o homem é bom, é possível acreditar no homem, ainda há uma chance. Através dos trabalhos de benemerência, nós podemos dizer, mesmo da ínfima esmola, até a promoção da educação mais formal, nós podemos dizer ao mundo: é possível fazer o bem, é possível ser do bem, é possível baixar a cabeça aos gládios da violência ainda pré-existente, existente em nosso mundo, e ainda assim estar de cabeça erguida no mundo espiritual para dizer que o mal não vencerá o bem, e que a violência não vencerá a paz, e que essa paz haverá de gritar dentro de nós, mesmo que os nossos filhos sejam ceifados. Eu diria, e eu dizia, ouvi o grupo AME e me lembrei dos tempos de calçada do Centro Espírita João Evangelista. Hoje, vereador Márcio Martins, não dá mais para ficar na calçada, mas quem sabe um dia nossas calçadas sejam um lugar daquele chamego bom, de poder falar, contar, pilhérias espíritas, quem sabe cantar um pouco, tocar o violão. Quem sabe nossas calçadas sejam um lugar aprazível para as nossas crianças andarem para lá e para cá, brincarem, correrem, andarem nos seus velocípedes. Agora eu fui longe. Quem sabe um dia que possamos plantar esse dia, que possamos plantar esse dia aqui, que possamos nos irmanar, que possamos endereçar a todos os políticos que nos escutam nesse momento, representados pelo vereador Márcio Martins, endereçar a eles uma mensagem que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, chamado O Homem no Mundo, para que estes homens usem sua inteligência para o bem, para que estes homens usem a sua inteligência para a consciência, para que a voz de Deus grite em suas almas, para que eles possam pensar nos mais necessitados, nos sofredores do mundo, nos mais excluídos. E encerraria estragando tudo que eu falei até agora, na tentativa de cantar. Encerraria lembrando alguém que também poderia estar aqui, estará com certeza em outro momento, não é, Francisco? Nosso querido Tarcísio Lima. Lembrando dele, do nosso irmão Ednardo Ximenes, de tantas pessoas que passaram pela nossa vida. Ouve que a gratidão em nós é voz e música, porque tivemos sem mistério ou mágica, unindo hoje fé, razão e lógica. Fala, irmão maior, ó reluzente Espírito, pois em verdade és tu a chama vívida, revivecida pela fé espírita.
Olha, no nosso esforço um pequeno óbolo, que por mais nobre é sempre esboço pálido, no rebrilhar do teu exemplo angélico. Mostra que ao Pai eterno é toda crença irônica, desde que os crentes busquem ser-lhe apóstolos, fazendo ao mais imposições tirânicas. Vindo de novo ao mundo, brilhas qual relâmpago, iluminando com verdades máximas meus pobres versos, minhas vãs semínimas. Vendo que é forte o laço entre fruto e árvore, de novo ensinas tua moral sem mácula, trazendo a fé à multidão incrédula. Chama-me, que eu ame ao menos nesta hora última, nos passos teus que eu haja neste átimo, pensando em chagas e enxugando lágrimas. Guia-me, que minha voz ressoe no teu hálito, e em ti moldando cada novo hábito, que eu menos seja um velho homem tímido. Chama-me, que eu prove amor pela doutrina tríplice, que enviaste a inspirar bom ânimo aos oprimidos, fracos, sós e súplices. Chama-me, que finalmente eu entendi de súbito, longe de ti, mesmo a alegria é fúnebre, contigo a festa e paz, mesmo ante o túmulo. Com a doutrina espírita, a festa e paz, mesmo ante o túmulo. Obrigado. Newton Souza, obrigado pelas palavras. Eu queria relembrar aqui um fato que talvez nem sei se você ainda lembra, mas numa reunião da Marcha pela Vida contra o Aborto de 2017, em que eu fui convidado a estar lá, e ali, cumprindo uma formalidade, fui chamado à mesa e pedi que preferia ficar ali na plateia. E sentei ao seu lado e puxei conversa por muitas vezes. Talvez tenha até lhe causado estranheza de tantos assuntos que eu puxei. Mas ali era assim como o abraço que eu te dei hoje, o abraço que lhe dei naquela noite, era também o agradecimento de um pai que teve por alguns sábados nas cadeiras do Lar de Clara, buscando ali explicação. Demorou um pouquinho, mas veio. Muito obrigado. Convidamos agora todos para ouvirmos o hino oficial da cidade de Fortaleza, letra de Gustavo Barroso e música de Antônio Gondim. No esplendor da manhã cristalina, tens as
Claro, com certeza. Eu vou pedir para cantar uma música de encerramento. Eu anuncio a música. Pode ser. Senhoras e senhores, eu finalizo essa sessão e divido com vocês, sem nenhuma sombra de dúvida, que hoje é uma das noites mais felizes da minha vida. Por vários motivos. Por trazer ao Parlamento Municipal de Fortaleza, é aqui nessa sala que muitas decisões importantes da cidade são tomadas. Mas é aqui que também muitas vezes travam-se duros discursos, duras batalhas, grandes divergências. Mas hoje foi ocupado pelas falas do bem, pelas preces, pela música. Orgulhoso também por ter meu filho Eduardo, pela primeira vez numa sessão solene aqui na casa, e agradecendo a influência do seu professor Luciano Klein, porque Eduardo é aluno do Colégio Militar de Fortaleza, do professor Luciano, e deixou muito claro para mim, embora alguns convites já tenham sido feitos, mas ele disse, esse eu tenho que ir, porque queria prestigiar o amigo e professor. Então, agradecendo mais uma vez a Deus, os anjos de luz, aqueles que nos conduzem, que nos dão força, que precisamos ter muito mais. E eu queria encerrar essa sessão novamente com o Grupo AME. Obrigado a todos. Que Deus abençoe. Jesus, no silêncio da praça, teus irmãos a ti pedem paz, pra aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, pra aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus, ir ao teu encontro. Queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez a guerra.
encerrada a presente sessão e podemos dizer por aí agora com orgulho que temos o nosso dia, o Dia do Espírita. Obrigado. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.